Certo, pessoal? Eu tenho aí uma série do GPDI, uma base, certo? Para dezembro de 2002, certo? Eu tenho uma série aqui que ela vai de janeiro até dezembro de 2011, certo? Tenho aqui o GPDI para dezembro de 2011, ou seja, eu vou corrigi-lo para dezembro de 2012, certo? E tem uma série de preço corrente. Eu vou também querer ter o preço real, que é o preço retirado da inflação, certo? Com a período base de dezembro de 2011, certo? Como é que eu faço, pessoal, para corrigir esse GPDI, certo? Que está aqui em dezembro de 2002 para dezembro de 2011, certo? Eu vou utilizar, pessoal, aquela mesma regrinha que nós tínhamos do índice relativo de preço. Por isso que eu coloquei aqui para vocês visualizarem, certo? Então eu vou fazer o que? Igual, abro parêntese, certo? Pego o IGPDI de janeiro de 2010, vou dividi-lo pelo de dezembro de 2011, em 2011. Vou colocar aqui entre a letra e o número o cifrão para quando eu puder arrastar, certo? Vou fechar meu parêntese e vou multiplicar por 100, certo? Eu vou ter aqui, ó, o IGPDI do mês, que seria o que? O janeiro de 2010, certo? Dividido pelo IGPDI base, que é dezembro de 2011, coloco o cifrão, fecho o parênteses e vou multiplicar por 100, certo? Aqui eu vou ter o novo IGPDI, certo? E aí eu vou arrastá-lo até dezembro de 2011, certo? E aí eu tenho um novo IGPDI, certo? Novo IGPDI aqui para fazer a correção da inflação, certo? Aqui o IGPDI já está todo corrigido com dezembro de 2011. Tenho aqui na coluna deu preço corrente e agora eu tenho o preço real. Então como é que eu faço para fazer a minha análise? A corrigir o preço igual o IGPDI do base, que é o que? Dezembro de 2011, certo? Vou colocar até aqui o cifrão logo, porque eu vou arrastar ele como referência, dividido pelo IGPDI de janeiro de 2010, vou fechar o parênteses e vou multiplicar o que? Pelo preço corrente, ok? Ou seja, vou pegar o IGPDI, certo? Do base de dezembro de 2011, vou colocar o cifrão, vou dividi-lo pelo IGPDI de janeiro de 2010. Isso daí eu vou ter o fator de atualização do preço como referência de dezembro de 2011. Eu vou multiplicar pelo preço. E aí eu vou ter 27,83. E aí, pessoal, eu arrasto também para todo o período, certo? O que é que nós temos aqui, pessoal? Esse 27,83 significa o quê?
certo? Que o produto que era comprado em janeiro de 2010, certo? Ele passa a ser adquirido, certo? Se atualizando o valor para dezembro de 2011, certo? Ele valeria 23,87, certo? Ou seja, atualizando o preço, corrigindo esse valor, eu vou ver que esse valor ele tende a ser maior, certo? Por quê? Porque agora eu estou tirando o efeito da inflação, certo? Eu estou tirando o efeito da inflação. Você pode ver que quase todos são modificados, certo? E eu estou puxando esse valor para referência de dezembro de 2011. É tanto que dezembro de 2011, se eu analisar aqui, ele vai estar o mesmo valor. Porque então todos os valores estão atualizados, foram tirados o efeito da inflação e foram atualizados para dezembro de 2011. Tudo aqui está baseado em dezembro de 2011, certo? Dessa forma é que eu posso trabalhar, certo, na minha análise. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, certo? Por que que eu fiz aquela conversão da coluna B para a coluna C? Porque muitas vezes você não consegue pegar um IGPDI logo do período que você quer. Dá para conseguir, dá, entendeu? Mas às vezes você não consegue e aí você tem que mudar a base, entendeu? Aí eu fiz essa mudança de base só para vocês se relembrar, certo? Então, quando eu tenho um índice relativo de preço, eu vou ter o preço do período dividido pelo preço base vezes 100, certo? Sempre vai ser isso, até mesmo para mudança de base. Já quando eu quero corrigir o preço de corrente para real, de nominal para real, eu tenho que pegar o IGPDI base dividido pelo IGPDI do período vezes o preço, certo? Bem tranquilo, certo? Sem nenhum problema. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos ver aqui nessa outra planilha, certo? A taxa de inflação, certo? Então, como é que eu faço para medir uma taxa de inflação, certo? Eu tenho aqui esse mesmo GPDI base de dezembro de 2002, mas não tem problema. Se eu quero calcular isso, vai ser utilizado dessa forma. Como eu tinha naquela forma, o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que criar aquela equação que abria um parêntese, abria um outro parêntese, colocava a inflação do mês N dividido pelo mês anterior, certo? Fecha um parênteses, menos 1, fecha outro parênteses, vezes 100, certo? E aí eu tenho uma taxa de inflação. Aqui, pessoal, a série começa em janeiro de 2016, certo? Eu não posso fazer a partir de janeiro. Por quê? Porque eu não tenho informação de dezembro de 2015, certo? Então a minha análise ela tem que partir de fevereiro de 2016 com base em janeiro de 2016, certo? Aí vou ter a taxa de inflação. Então vamos lá. Abro um parênteses, igual, abre dois parênteses, certo? Vou pegar o GPDI de fevereiro dividido pelo IGPDI de janeiro, fecho um parêntese, menos 1, fecho o outro parêntese e multiplico por 100, certo? Aí é a fórmula de você calcular a taxa de inflação de um período em relação ao período anterior, certo? IGPDI do período N dividido pelo IGPDI do período anterior, certo? Fecha um parêntese, menos 1, fecha o outro parêntese, multiplico por 100.
E aí eu tenho 0,7418. O que é que isso quer me dizer? Certo? Isso quer dizer, primeiro, se deu positivo, é porque eu tenho inflação. Isso quer dizer o quê? Que o IGPDI de fevereiro de 2016, comparado a janeiro de 2016, teve um acréscimo. Aumentou. E aumentou quanto? 0,74%. Tudo bem? Ou seja, a taxa de inflação de fevereiro, com base em janeiro de 2016, é de 0,74%. E aí, pessoal, eu pego esse indicador e eu vou arrastar, certo? Até o final. Certo? Vocês podem notar, certo, aqui, que eu tenho, já em março, eu tenho um valor negativo. Ou seja, o IGPDI de março comparado a fevereiro tem um decréscimo. Ou seja, eu tenho uma deflação. Certo? Essa deflação é de quanto? 1,35%. E aí você vai. Quando você tem positivo, inflação. Quando você tem negativo, deflação. Certo? Aquilo que eu falei para vocês, bem aqui eu coloquei, ó, inflação de 2016. É o acumulado referente a 2016. Como é que eu faço para calcular, professor? Eu venho aqui no auto soma, aqui na barra de ferramenta aqui do seu lado direito. Vou clicar. E ele vai selecionar, certo? Ele já marcou, mas aí eu vou calcular apenas os meses referentes a 2016. Então aí eu vou e marco até dezembro de 2016. E aí ele vai fazer a soma normal. Então eu sei que a inflação em 2016 foi 2,36%, ou seja, o acumulado de fevereiro a dezembro foi o que? 2,36%, certo? É a inflação todinha do ano? Não, porque eu não tenho de janeiro de 2016 com base em dezembro de 2015. É de fevereiro até dezembro, certo? Se eu quero o acumulado da inflação em 2017, certo? Eu faço a mesma coisa, autossoma. Aí essa autossoma vai ser o que? Eu apago aqui. Vou selecionar os meses referentes a 2017. Certo? Vou fechar meu parêntese. Aí já está indicando que eu tenho o período todinho. E a inflação de 2017, 1,38%. Quase 1,40%. Certo? Como eu tenho lá janeiro e tenho até dezembro, então eu tenho a inflação do ano todo completo de dezembro de 2017, certo? E se eu quero acumular dos dois, pessoal, basta colocar autossoma, certo? Somar os dois períodos que nós temos aqui. Ou seja, a inflação de fevereiro de 2016 até dezembro de 2017 é 3,76%. Ok? Certo? Então, essa é a parte da deflacionamento e a parte da taxa de inflação. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a questão do dólar, certo? Ou seja, nós vamos pegar, certo, a série de preços, vamos pegar a taxa de câmbio e vamos converter de real para dólar, certo? E de dólar para real, certo? Vamos fazer tanto a parte teórica quanto a parte prática, ok?